A nossa tarefa de aula é no caderno de atividades, página 11. Número 31. Complete a tabela com o dobro, a raiz quadrada e o quadrado de cada número. Então, aqui nós temos o número 1. Nós vamos pensar no dobro do número 1. 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada do número. Então, a gente vai colocar o número 1 dentro do radical, né, do símbolo. Raiz quadrada de 1 igual a 1. E quadrado do número. Nós vamos pegar o 1 e elevar ao quadrado. E assim nós vamos fazer com todos os outros números. Número 32. Uma parede quadrada foi revestida com azulejos quadrados. Se ao todo foram usados 625 azulejos, qual é o número de azulejos colocados em cada lado dessa parede? Então, percebam que aqui nesse problema a gente está falando de uma parede quadrada, onde foram colocados pisos também quadrados. E aqui, a gente mostra qual é o total, né? Qual é o total de pisos que tem? 625. Então, se eu quero saber quanto mede cada lado desse quadrado, né? A gente vai fazer a operação de radiciação. Número 33. Para uma exposição, foi montado um painel quadrado. Percebo que novamente está dizendo sobre o painel quadrado. Para uma exposição, foi montado um painel quadrado em que um dos lados mede 128 centímetros, totalmente recoberto com 256 fotos de mesmo tamanho e formato quadrado. Então, o painel tem 128 centímetros de lado e é um painel quadrado. E aí, dentro do painel foram colados 256 fotos. Os 256 seria a área do painel, né? Então, como que a gente descobre qual é o tamanho do lado de cada foto? De novo, operação com radiciação. Letra B. Quantos centímetros medem os lados de cada foto? Então, aqui, para eu descobrir quantos centímetros mede o lado de cada foto, eu vou fazer a raiz quadrada do total de... não, aqui na letra A a gente já vai ter quantas fotos foram usadas, né? A gente vai conseguir descobrir quantas fotos foram usadas. E aqui eu quero saber qual é o tamanho de cada lado da foto. Então, prestem atenção, né, nos números que você já tem e no número que você vai encontrar. Raiz cúbica. No número 34, a gente vai trabalhar com a raiz cúbica. Eu tenho um número 8, qual seria a raiz cúbica dele? Qual é o número que se multiplica 3 vezes ele mesmo e a gente encontra o 8? É o 2, né, pessoal? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aqui eu já tenho a raiz cúbica, ou seja, o 4, eu vou multiplicar ele 3 vezes, 4 vezes 4 vezes 4 e vou colocar o número aqui, tá? E assim eu vou fazer com os outros. Calcule as raízes no número 35. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 289, de repente aquela tabela de potenciações e de radiciações pode ajudar vocês, ou em algum momento anterior essas raízes já foram apresentadas em alguns exercícios. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 125, um número multiplicou ele mesmo 3 vezes e encontramos 125. Também podemos fatorar o 125. Coloca o 125, uma linha vertical e vai dividindo por fatores primos, né? Qual seria o primeiro fator primo que divide o 125? Seria o 5. Depois que a gente fatorar, a gente agrupa de 3 em 3, porque aqui o índice é 3. Número 36 da página 12. Complete a tabela com o triplo, a raiz cúbica e o cubo de cada número. É parecido com o início da página 11. Eu tenho o número 27, então eu quero saber o triplo desse número. 3 vezes 27. Raiz cúbica do número. Então, a raiz, vou colocar dentro do símbolo do radicando, né? Com o índice 3, o número 27. E vou pensar em um número que se multiplica 3 vezes e dê 27. E o cubo desse número. Vou pegar o 27 e vou elevar ao cubo. 27 vezes 27 vezes 27. E assim eu vou fazer com todos os outros números. Número 37. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então aqui, percebo que a gente tem um quadrado, né? Que é para a gente fazer o cálculo se for necessário. A soma dos algarismos da raiz quadrada de 100 é um número par. Então eu vou pensar, qual é a raiz quadrada de 100? 10. Se eu pegar o algarismo 1 e o algarismo 0 e somar,
1 mais 0 vai dar 1. Eu vou ter um número par? Não, né, gente? Vou continuar com o número ímpar. Então, vou botar ali falso. E assim eu vou fazer com os outros. Ó, o produto entre a raiz cúbica de 27 e a raiz quadrada de 4 é igual a 6. Então, eu vou calcular a raiz cúbica de 27, a raiz quadrada de 4 e vou fazer uma multiplicação, porque aqui pede o produto. Produto é um termo que se usa em multiplicação. Na próxima página, a gente vai fazer até o número 40. Complete as lacunas corretamente com um dos símbolos, maior que, menor que ou igual. 5 ao quadrado e raiz cúbica de 64. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, qual dos dois lados é maior? 5 elevado ao quadrado ou a raiz cúbica de 64? 5 elevado ao quadrado, pois dá 25. Então, o símbolo, a parte aberta, né, esse lado maior, vai sempre virar para o número que apresenta a maior solução. E assim a gente vai calcular a raiz cúbica de 343 e comparar com a raiz quadrada de 81. Tá? Raiz cúbica, lembrando que é um número que se multiplica por ele mesmo 3 vezes. Vocês podem fatorar ou então ir fazendo estimativa, né? Multiplicando 6 vezes 6 vezes 6, 5 vezes 5 vezes 5 e assim por diante. No número 39, escreva o número que está faltando de modo que forme sentenças verdadeiras. Então, eu tenho a raiz cúbica de 8. Quem seria a raiz cúbica de 8? O 2. Então, vou completar o quadradinho aqui com 2. A raiz cúbica de um número deu 11. Quem é esse número? Pega o 11 e multiplica por ele mesmo 3 vezes. 11 vezes 11 vezes 11 e vou encontrar o número. Com os cubinhos a seguir, é possível formar um empilhamento cúbico sem haver sobras de peças. Então, nós temos peças vermelhas, amarelas, laranja. Então, vocês vão somar aqui e vão responder essas duas questões, tá bom? E daqui a pouquinho a gente se vê na nossa videoconferência para fazer as correções. Então, um beijo, capriche nos exercícios. Caso não consigam fazer todos antes do nosso encontro, não tem problema. A gente vai terminar na nossa videoconferência. Então, até já.